A atitude de um síndico no Distrito Federal foi parar na Justiça, que determinou que uma moradora fosse indenizada por dano moral. Ela teve o acesso negado às áreas comuns do prédio por inadimplência. Só que a dívida não era dela. Entenda o caso e veja por que assumir o papel de síndico não pode ser encarado apenas como mais uma fonte de renda. Um passeio rápido pelo condomínio e logo se percebe que o regimento interno não está sendo cumprido. Material de construção na calçada, água vazando na rua e até uma árvore foi plantada impedindo a passagem de pedestre. Esses são alguns problemas enfrentados pela síndica deste condomínio com 120 casas em Brasília. E não é só isso. Em particular tem a questão do barulho. Essa é uma coisa que foge o seu profissionalismo, que foge o seu querer, que foge tudo que você coloca. Por mais que você coloque avisos, por mais que você mande recados, por mais que você entregue o regimento para cada pessoa e diga que é proibido atrapalhar o vizinho, que é proibido som, que é proibido música ao vivo, por mais que você faça isso, sai um pouco do seu controle quando isso acontece. E os deveres do síndico não param por aí. Cabe a ele fazer cumprir o regimento interno, a convenção do condomínio e entender as leis maiores. Tudo isso com bom senso para não ser penalizado por omissão ou negligência. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que um condomínio no Distrito Federal pague indenização por dano moral a uma moradora que teve o acesso às áreas comuns negado pelo síndico. Segundo o TJ, a proibição foi ilegal porque não foi dado a ela o direito de defesa, já que não tinha conhecimento da dívida do antigo proprietário do apartamento. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Délzio de Oliveira Júnior, que está aqui conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente já viu aí na reportagem da Carolina, né? Mas sempre é bom explicar melhor para quem está em casa qual é o papel do síndico num condomínio. O síndico, inicialmente, ele tem que ser o mediador de todos os conflitos. Depois, a ele é dada a obrigação de cumprir e fazer cumprir as leis, a convenção, o regimento interno e as deliberações da Assembleia. Quando o síndico ultrapassa isso ou fica aquém dessas suas responsabilidades, ele pode, inclusive, responder com o próprio patrimônio. Então, o síndico tem que estar sempre atento de que, efetivamente, ele não pode ultrapassar aquilo que a legislação lhe dá e aquilo que a convenção, o regimento interno, lhe impõe. Então, qualquer ato que vier a fazer, nesse sentido de extrapolação, ele coloca o patrimônio dele e do próprio condomínio em risco. Como é definido esse regimento interno? Porque assim que um condomínio novo, por exemplo, que ninguém morou lá antes, porque quando você entra naquelas regras lá daquele condomínio, né? Mas como ele é definido na primeira vez? É eleito um síndico para que isso seja feito também? Em verdade, deveria ser feito de forma coletiva. Mas a legislação determina que quem faz a convenção do condomínio, o primeiro regimento interno, é o proprietário do imóvel. E, em regra, o proprietário do imóvel é a incorporadora ou a construtora. Então, a incorporadora, a construtora, eles colocam um documento padrão para todas as edificações que eles têm e dá aos condôminos aquela imposição, não é nem o direito. Então, os condôminos devem fazer o quê? Na primeira oportunidade, alterarem a convenção e o regimento interno para adequar a realidade fática daquela comunidade. Nós não podemos jamais pensar que um condomínio é igual a outro, porque nós temos pessoas diferentes, situações diferentes, localidades diferentes. O Código Civil, ainda bem que ele teve uma mudança, em virtude de que antes nós precisávamos de 2/3 total dos condôminos para alterar o regimento interno. Hoje não. Hoje, com a alteração que teve no Código Civil, o regimento interno, que é um documento muito mais célere, muito mais avançado, ele pode ser alterado com maioria dos condôminos presentes na Assembleia. Então, nós temos como fazer um documento muito mais moderno. A eleição de um síndico também, ela deve seguir um rito legal? O artigo 1347 do Código Civil estabelece que, para ser síndico, pode ser pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, ou seja, qualquer pessoa. Porém, se a convenção impuser uma regra de que o síndico deve ser condômino, o síndico deve ser morador, só pode ser eleita aquela pessoa em conformidade com a convenção determina. Então, alguns condomínios podem ter qualquer tipo de pessoa administrando o condomínio. Em outros condomínios, nós temos restrições para moradores ou até proprietários da edificação. Bom, a gente não deve esquecer que são pessoas, né? Muitas vezes moradores ali do prédio que, por vezes, pode não ter nem experiência. Se um síndico, por exemplo, deixar de cumprir as funções dele, ele pode ser retirado? Como é que funciona esse processo para a eleição de um novo síndico, se isso é possível? Olha, em minhas palestras e aulas que nós damos sobre a matéria, inclusive de pós-graduação sobre essa questão, nós sempre falamos o seguinte: a aula da insônia chama a responsabilidade civil do síndico. Porque o síndico ele é um gestor, ele é um mandatário.
Em sendo mandatário, todos os atos que ele praticar irão recair sobre o condomínio em primeiro momento e depois sobre ele. Então, o síndico ele é obrigado a prestar contas à Assembleia, ok. Mas se ele cometer qualquer excesso de representação, qualquer negligência, imprudência ou omissão, ele irá responder com o próprio patrimônio. Nós temos um exemplo muito claro aqui em Brasília, que eu acho que é um dos exemplos mais chocantes que eu já tive até hoje, onde uma síndica da Asa Norte, do plano piloto, ela foi obrigada a dar em pagamento um apartamento de R$850 mil por má gestão naquele condomínio. Então, ela perdeu um apartamento de R$850 mil porque ela geriu equivocadamente o condomínio. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque toda vez que ele causar prejuízo ao condomínio, ele, síndico, terá que arcar com esse prejuízo. Daí eu sempre digo, o síndico ele deve gerir o condomínio de forma democrática. Todas as decisões de maior importância leve à Assembleia. Por quê? A Assembleia decidindo, ele está executando a vontade da coletividade e não impondo a sua própria vontade. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Tem várias dúvidas ainda a esse respeito. Só um minutinho, doutor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Délcio de Oliveira Júnior, que hoje conversa conosco a respeito da função de síndico, dessa gestão condominial, né? Doutor, é correto o síndico receber um salário, além da isenção, né, de condomínio, que ele tem direito, exercendo o cargo de síndico, e também ele tem que ser registrado em carteira? Então, na verdade, o síndico é mandatário, ele não é empregado do condomínio, porque é isso que impõe a lei. E ele não deve receber salário, ele deve receber prolabore. Prolabore nós podemos dividir. Prolabore direto, que é recebimento em dinheiro. Prolabore indireto, que é a isenção da taxa condominial. E o prolabore misto, que é a soma dos dois, a isenção mais o pagamento em dinheiro. De qualquer sorte, em qualquer possibilidade que o síndico venha a receber qualquer valor do condomínio, deve ser recolhido 11%, retido dele 11%, e o condomínio recolher mais 20% de INSS, porque é isso que impõe a legislação. É óbvio que nós sabemos que aquele que já contribui sobre o teto não precisa ter os 11% de retenção, mas tem que, mesmo assim, o condomínio pagar os 20% da cota à parte do condomínio. Daí, o síndico não é empregado, ele não deve ter carteira assinada e ele não deve ser tratado como empregado, porque, em sendo ele empregado, ele não é síndico. Nesta função de síndico. Ele pode ser empregado do condomínio, ele pode ser um zelador do condomínio, carteira assinada, e ter um mandato de síndico. Então, nós temos que fazer bem essa distinção, que ele não vai receber salário, ele sempre recebe prolabore. E hoje em dia existe a figura de um síndico profissional, né? Tem até curso para isso, doutor? Tem. Em Brasília, por exemplo, já tem formado 2 turmas de gestão condominial em nível superior. E uma turma que já foi formada e outra que está em formação de pós-graduação em gestão condominial. Por quê? Porque hoje a modernidade dos condomínios e o tamanho dos condomínios, principalmente aqueles condomínios conhecidos como condomínios clube, é tão grande a responsabilidade do síndico que ele tem que ter o conhecimento mínimo. O próprio Conselho Regional de Administração, aqui no DF, ele reconheceu que deve ter e pode ter registro no Conselho o gestor condominial para gerir o condomínio. É uma imposição legal? É necessário que tenha essa formação? Não. Isso é uma condição a mais que o mercado já está exigindo. Ou pessoas jurídicas para administrar o condomínio, ou pessoas físicas capacitadas para gerir o condomínio. Porém, de qualquer maneira, continua sendo lícito qualquer pessoa ser eleito como síndico, com formação ou não. Doutor, e até onde vai a autonomia do síndico, né? A gente sabe que a maior parte das regras são definidas aí na Assembleia do Condomínio, mas o síndico pode multar alguém, ele sozinho, também tem que passar por uma Assembleia, as pessoas têm que decidirem se aquela pessoa vai ser multada ou não. Como se dá isso? A multa do condomínio ela deve ser prevista de que forma? No regimento interno ou na convenção. Em tendo a previsão no regimento interno da convenção da multa, ele, síndico, deve impor nos termos colocados no regimento interno ou na convenção. Ele não pode extrapolar, ele não pode criar multas, ele não pode criar situações. Mas, de qualquer forma, quando ele aplicar uma multa ou uma convenção, de acordo com a Constituição Federal, tem que dar o direito contraditório da ampla defesa. Não sendo dado o direito do contraditório da ampla defesa, essa multa será anulada na Justiça. Foi, inclusive, o que aconteceu naquela reportagem do início da nossa matéria, onde a pessoa comprou o imóvel e ele, sim, é detentor da obrigação de pagar os débitos condominiais atrasados. Mas ele só pode sofrer uma restrição de uso da área comum se o condomínio notificou para que ele seja constituído em mora. Foi por isso que o Poder Judiciário corretamente aplicou a indenização por danos morais e dizendo que o condomínio não poderia fazer qualquer restrição antes de notificar o novo comprador do débito anterior. Daí que nós sempre falamos para todos os compradores, verifiquem junto ao condomínio, pegando uma certidão de nada consta, para ver se não existe débito.
E o condomínio, todas as vezes que um proprietário adentrar nele como novo proprietário, o condomínio deve notificá-lo informando quais são os débitos daquela unidade. Doutor, quais demandas relativas a esse problema de condomínio, essa situação condominial aí, chegam com maior frequência à justiça? Uma das maiores demandas animais em condomínio é barulho, desassossego e hoje há uma demanda muito grande sobre reformas em condomínio. Porque a NBR 16/280 traz alguns deveres e obrigações para fazermos reformas nas unidades habitacionais e na parte externa do condomínio, ou seja, na parte coletiva. Então, hoje, a grande demanda que nós teremos no futuro serão o desfazimento de algumas obras já realizadas em condomínio ou até a adequação ou impossibilidade de fazer novas reformas. Por quê? Porque a NBR determina situações para evitar desmoronamento, incêndios ou desabamentos. Daí, nós sempre dizemos o seguinte: em condomínio deve gerar o bom senso, porque o direito individual não pode sobrepor ao direito coletivo. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Delzio de Oliveira Júnior, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da função de síndico e da responsabilidade que isso é, né? Obrigada, doutor. Até uma próxima.